Vamos seguir? Sandra Redivo está com a gente. Prenderam parte dos criminosos que sequestraram uma mulher em um supermercado de Interlagos. Falamos sobre esse caso aqui no Bora Brasil. A mulher que ficou 1 hora em poder dos criminosos foi abordada de maneira violenta no estacionamento desse mercado. Né, Sandra? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Sandra, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Sim, prenderam, na verdade, Ana, 3 criminosos, né? Porque a polícia acabou descobrindo que 3 homens fizeram parte aí desse sequestro. Eles ficaram pelo menos 1 hora com essa mulher, que eles acabaram arrebatando lá do estacionamento do supermercado. Ela estava fazendo compras, saiu, colocou as compras no porta-malas. Quando ela foi assumir a direção do carro dela para ir embora, eles que estavam fazendo uma tocaia ali no estacionamento do supermercado, eles saíram, assumiram o controle do carro dela, fizeram ela refém durante quase 1 hora, várias transferências bancárias durante a noite, e aí depois eles acabaram soltando ela numa rua deserta quase, e ela conseguiu pedir ajuda e foi para casa. O carro foi encontrado depois na sequência, mas ela ficou com um rombo, aí, um prejuízo financeiro muito grande por conta das transferências bancárias. Hoje, a polícia conseguiu prender os 3 homens que fizeram isso, e segundo a investigação, eles estavam bem acostumadinhos, viu, porque a polícia chegou até eles por causa do carro, começou a rastrear esse carro, e eles saíam por aí atacando todo mundo. Todo mundo, mulher, fazendo tocaia, dos lugares onde as mulheres estavam, eles prestavam atenção, opa, tá sozinha, vai fazer compra, tá sozinha, estacionou, levavam essas mulheres como reféns. Pelo menos 3 casos a polícia registrou recentemente sobre isso. Eles foram presos hoje, na verdade, um foi preso durante o dia, e 2 foram presos à noite. Aquele que foi preso durante o dia acabou entregando os outros 2 que foram presos durante a noite. Os 3 acabaram confessando. Agora, se eles vão ficar presos, aí é a justiça que vai decidir na audiência de custódia, mas todos também já têm passagens aí por vários crimes, entre eles sequestro. Só frisando aqui, Ana, Joel, sequestro de mulheres sozinhas, vulneráveis. Ou seja, não pode ser reincidente nesse crime. É o mesmo discurso que a gente fala todas as vezes, né? Sequestro é um crime grave. Não pode botar uma pessoa dessas na rua. Com certeza, isso é de uma canalice sem tamanho, né? Onda, Imagina essa mulher ficar 3 horas nas mãos desses caras. 3 horas que se transformaram em dias, pode ter certeza. E eu não deixo aqui de reforçar o seguinte: nós temos que chamar para responsabilidade o estabelecimento comercial. Não só o restaurante, mas também o supermercado, como no caso, o pet shop, como aconteceu e não tem muito tempo, porque é muito fácil ganhar dinheiro lá em cima e depois abandonar o cliente. Você tem que fechar o ciclo, oferecer um ambiente seguro onde o cliente está fazendo a compra, ganhar a sua grana, mas oferecer uma segurança também lá na parte de baixo, naquelas áreas que são isoladas. E não são áreas em que você consegue, por exemplo, cobrar uma ação policial ali dentro. É um ambiente controlado de um grupo milionário, bilionário na realidade, que tem que ter vergonha na cara, esses grupos como um todo, de colocarem a segurança ali dentro. Aí a segurança do lado de fora deixa que a gente cobra aqui, que é cobrar da polícia, cada vez mais ações, não só de investigação da civil, mas de patrulhamento também da Polícia Militar. Ontem no papo que tive com a desembargadora, excelente, doutora Ivana Davi, ela informalmente falou para mim várias vezes que precisa reforçar o aparato policial no dia a dia nas ruas. Tem gente que é contra isso, que acha que as ações não são eficientes. Ela que combate o crime não é de hoje, há décadas, é uma pessoa estudada no assunto, ela reforçou isso inúmeras vezes. Então, responsabilidade sim do dono do supermercado, da empresa que tem que colocar segurança ali. Não é possível que um carro fique parado, entre num estacionamento daquele, fique parado lá por 20, 30, 40 minutos sem ninguém fazer nada. É lógico que tem alguma coisa de errado. Estão esperando alguma vítima, exatamente. Óbvio. Então, inteligência artificial para identificar esse tipo de coisa suspeita. Segurança ali com moto ou a pé com canhão na cintura. Câmeras de monitoramento. Tem que se mexer, tem que meter a mão no bolso lá para oferecer uma segurança mínima, principalmente para as mulheres, como a Sandra disse. Valeu, Sandra. Sandra obrigada. Redivo, querida, até mais tarde lá no Brasil, gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Até mais tarde. Até mais tarde. E eu separei um trecho aqui da desembargadora Ivana Davi, essa conversa que você teve com ela ontem no Brasil Urgente para o ouvinte do Bora Brasil. O problema é que quando ele vai subindo para a Corte Constitucional, o STJ e o Supremo, o olhar vai mudando, né? A forma de interpretação da prova
vai mudando. A discussão é, mas quando apreendeu a cocaína, o senhor tinha autorização para entrar ou para parar o caminhão? É essa a discussão. E é por aí que eles conseguem esses alvarás. Mudanças legislativas, uma matéria muito importante sobre, por exemplo, uma apreensão de um telefone celular numa cena de um crime, onde o policial pode já, né, abrir o telefone, chegar nas informações, não necessitando de levar para o juiz autorizar. Essa rapidez, essa celeridade na investigação, isso também é um caminho. Tá aí. Ela focou muito ontem, Ana, nessa questão de você condenar o cara, mas fazê-lo cumprir a pena, sabe? O cara, não somente o homem, mas a mulher também, o bandido em si, a bandida em si. Pegou 10 anos porque roubou a mão armada, agrediu a vítima, que cumpra uma quantidade considerável disso, o que não acontece hoje. Exatamente. Por isso que toda hora nós estamos aqui discutindo prende e solta, discutindo prisão de bandido que só faz aquilo e que é solto para fazer o que sabe fazer, entendeu? E o A acesso lei à até prova, existe, né? só que ela é cumprida de um jeito inadequado. E a questão do questionamento das provas, né? Ela falou bastante sobre isso. Então, o juiz de primeira instância considera que aquela prova colhida foi legal, mas tem muitos bandidos que a gente sabe o que está por trás, conseguem levar esse julgamento para outras instâncias, e aí as provas começam a ser questionadas e conseguem achar brechas na lei para que eles sejam soltos. Ela estava falando do caso do André do Rap, por exemplo, e tantos outros, em que a polícia tem que ficar se cercando cada vez mais para fazer investigações cada vez mais detalhistas e, por consequência, trabalhosas, demoradas, enquanto isso os bandidos vão deitando e rolando. Você lembra de um caso em que a Polícia Federal apreendeu uma quantidade assim, de cocaína absurda, 500 quilos, 1 tonelada, e prendeu os caras todos lá. Logo depois a justiça, nessa esfera em que a doutora Ivana citou, desconsiderou aquela cocaína porque ela foi apreendida por meios não legais. Olha que Houve uma loucura. invasão a um galpão. Uhum. Os policiais Eu me lembro entraram desse no galpão caso. sem mandado, sem nada, sem investigação, e descobriram aquilo lá. Ou seja, a cocaína existia, mas ela não existia dentro do processo, pelo meio que ela chegou até lá. Que coisa É maluca. uma discussão muito grande, né? Uma discussão absurda que tem que se ter em cima disso. Porque uma coisa é você não considerar toneladas de cocaína, outra coisa é você não considerar um outro tipo de prova, né? Exatamente. Como é que a cocaína não existe nesse caso? Ela tá ali, tá na cara, né?